Boa tarde, crianças. A lição de hoje no livro, olha lá, a gente vai falar sobre as plantas. Vou colocar a data daqui, ó. A data aqui em cima, 9/2020. Ciclo de vida das plantas. Assim como outros seres vivos, as plantas, olha lá, elas nascem, crescem e se desenvolvem. Podem se reproduzir, ou seja, dar outras mudinhas, né, de plantas e morrer. Então, por isso que a gente fala que elas são seres vivos. Por que as plantas são seres vivos? Porque elas nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrer. Por isso que elas são seres vivos. A maioria das plantas nasce de uma semente, como as laranjeiras. Quando a semente cai no solo e encontra boas condições, ela se desenvolve em uma planta. Diferentemente dos animais, as plantas não precisam buscar o seu alimento. Para continuar crescendo, elas precisam de luz. Vamos lá, mais uma coisa importante. Elas precisam de luz, ar, água e sais minerais. Ao atingir essa fase adulta, a maioria das plantas pode produzir flores. As flores podem dar origem a frutos com sementes e as sementes novas plantas, tá bom? Assim ela completa o seu ciclo de vida. Vamos ver qual é o ciclo de vida? Como que começa então? Pela semente. Da onde que vem a semente? Do fruto. Então olha lá, tá vendo, ó? Olha lá, o fruto cai no chão, tá bom? Olha só, dentro da laranjeira, por exemplo, tem a sementinha. A semente vai fazer o quê? Se desenvolver e formar uma plantinha. Essa plantinha, ela vai crescer. Crescendo, ela vai, olha lá, até formar flores. Quando ela já está grande, já formando flores, esta flor vai dar origem ao fruto. Gostaram de saber disso? E aí a sementinha cai no chão e começa tudo de novo. É assim que é o ciclo das plantas. Vamos lá? A vida das plantas. As plantas respiram, transpiram e precisam de água e alimento para viver, assim como nós, seres humanos e outros animais. Mas, ao contrário dos animais, as plantas são capazes de produzir o próprio alimento, usando alguns componentes do ambiente. Vamos descobrir? Olha lá, através da fotossíntese, que eu falei para vocês lá no vídeo, que as plantas fazem, a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Vamos descobrir? A fotossíntese é um processo pelo qual a planta produz o alimento de que necessita. Vamos descobrir? Olha lá. Para que ela ocorra, a planta precisa de luz, água e gás carbônico. Quando algum desses componentes não está disponível, a planta não sobrevive. Então, a planta não sobrevive sem luz, sem água e sem o gás carbônico. O gás carbônico é o ar que a gente solta na respiração. Respira aí, pega já. Agora solta o ar. Esse arzinho que eu estou soltando é gás carbônico. A planta adora. Eu preciso do oxigênio que ela solta. É o contrário. A luz é absorvida por um pigmento que dá a cor verde às plantas e está presente principalmente nas folhas. A água é absorvida pelas raízes e o gás carbônico é absorvido pelas folhas diretamente, tá bom? Diretamente do ar. Durante a fotossíntese, a planta libera o gás oxigênio que a gente precisa e o gás oxigênio é usado na respiração nas próprias plantas e de outros seres vivos, como os animais, como nós, tá bom? Número 1, vocês vão completar com algumas palavrinhas, tá? Com base no texto, vocês vão completar o que está faltando. Bom, o que é isso daqui? É a luz, então escreve a luz aqui, ó.
A luz bate na folhinha verde. O que acontece com a folhinha verde? Ela faz a fotossíntese. Muito bem. O que ela respira do ar? O que ela tira do ar? O gás carbônico. E o que ela libera para nós? O gás oxigênio. E o gás oxigênio é o quê? Também, é um alimento, certo? É o ar que é o que é o alimento. O que mais que ela precisa para sobreviver? Além do ar, ela precisa de água. E aonde a água é absorvida? Pelas folhas? Não, pelas raízes, tá bom? Aí lá na página 60, parte do alimento que as plantas produzem pode ser armazenada nas raízes, nos caules e nos frutos. Vamos observar aqui, ó, nessa aqui, ó. Onde que está a raiz? Muito bem. E isso daqui, o que significa isso daqui? Como que chama? Muito bem, caule, o caule, tá? E isso daqui, o que são? É a copa, é as folhas, tá bom? Então, vamos lá, reserva de alimento. Então, para onde é que fica as águas? Elas ficam nas raízes, certo? Lá embaixo, nos caules, no galinho e dentro dos frutos. Essa reserva, rica em energia, é usada pelas próprias plantas e pelos animais que se alimentam deles. Então, nós precisamos também, por exemplo, se eu como um fruto, dentro dele tem água, então ele me alimenta. Olha só, a cenoura, a beterraba, a mandioca são exemplos de plantas que têm reservas nutritivas muito apreciadas pelos seres humanos. Vocês sabiam que são raízes? A mandioca é uma raiz, a cenoura também, tá bom? A beterraba também são raízes, batata doce, tá bom? Respiração. Assim como os animais, as plantas respiram o tempo todo. Durante a respiração, elas usam o gás oxigênio do ambiente, certo? As plantas, olha só, os animais precisam de oxigênio, tá bom? As plantas retiram o oxigênio do ar, as plantas terrestres retiram o gás oxigênio do ar e as plantas aquáticas usam o gás oxigênio dissolvido na água, tá bom? A transpiração. Você já percebeu que em locais onde há muitas plantas, como matas e parques, o ar é mais úmido e fresco? É que ao transpirar, as plantas eliminam vapor de água. Aquele vapor de água que eu mostrei naquele vídeo, tá? E aquela fumacinha. E a umidade do ar aumenta quando temos maior quantidade de vapor de água livre no ambiente. A gente está em um ambiente seco, não é? Agora no inverno. Por isso sentimos a sensação de frescor e umidade em ambientes onde tem muita vegetação. Vamos entender melhor como a transpiração acontece? Então vamos lá. Essa daqui vocês vão responder, copia a perguntinha e responde no caderno, tá bom? A água absorvida pelas raízes é transportada através do caule. Então, olha lá, cai a água no chão. Então, a raiz absorve e olha só, sobe até o caule. E é então distribuída por toda a planta. Ao percorrer esse caminho, parte da água é usada na fotossíntese. A outra parte é perdida para o ambiente na transpiração. Quando a gente fala, ai que fresquinho que está aqui debaixo da árvore, ela está transpirando, soltando um vapor de água, não é? Na transpiração, principalmente das folhas. Perguntinha. Essas duas fotos mostram dois ambientes. Repara, este ambiente, olha que deve ser bem fresquinho,
e esse aqui, ó, sem nenhuma árvore. Quero que vocês me respondam. Em qual deles o ambiente é mais úmido? Na primeira foto e na segunda. E por quê? Já perceberam qual deve ser? Deve ser nessa aqui. Então, na figura 1, o ambiente é mais úmido e fresco. Por quê? Por quê? Vamos escrever por quê? Porque ao transpirar, muito bem, ao transpirar, as plantas eliminam vapor de água, tá bom? E a umidade do ar aumenta, ó, quando temos maior quantidade de vapor de água livre no ambiente, certo? Por isso, sentimos a sensação de frescor. Então, eu quero que vocês copiem esse pedacinho aqui lá no caderno, tá bom? Então, por isso, porque as plantas transpiram, soltando vapor de água, e essa umidade do ar aumenta quando temos vapor, certo? Então, fica úmido o ar, e por isso dá a sensação de frescor. Outra perguntinha que vocês vão fazer no caderno é essa daqui, né? Essa daqui vocês já fizeram, certo? Outra perguntinha que vocês vão fazer no caderno é essa daqui. Tcharam! Olha lá. Então, essa perguntinha vocês vão fazer no caderno, tá bom? Das fotos. Vão responder que eu já dei a resposta e vai colocar mais essas. Eu vou colocar no caderno para vocês responderem, tá bom? E tirar uma foto. As plantas são seres vivos? Por quê? Então, a gente vai voltar lá no início. Por que que elas são seres vivos? O que que elas fazem? E depois? E depois? E depois? Por isso que elas são seres vivos, certo? E a número 4 é: fale e desenhe o ciclo de vida das plantas. Seguinte, vocês vão observar aqui o ciclo de vida, tá? Como que ela se inicia, tá bom? Então, vocês podem colocar só a palavrinha semente, tá bom? Desenvolvimento da semente na planta, e aí vai fazer a plantinha crescendo mais um pouco, flores e frutos, certo? Não vai ser difícil desenhar isso aqui no caderno, não, combinado? Faça com carinho e pode mandar foto para a professora.